Bem-vindos ao nosso canal. Se você está em busca de respostas esclarecedoras e profundas sobre questões teológicas, está no lugar certo. No episódio de hoje, vamos mergulhar em um dos debates mais intrigantes da fé cristã: Jesus realmente desceu ao inferno? Se você deseja desvendar esse mistério e fortalecer sua compreensão dos ensinamentos bíblicos, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as atualizações. Acompanhe-nos nessa jornada de exploração e descoberta enquanto desvendamos mitos e revelamos a resposta surpreendente. Inscreva-se agora e vamos juntos nessa busca pelo conhecimento. Algumas pessoas ouviram falar sobre a crença de que Jesus teria morrido e descido ao inferno, mas nem sempre receberam uma explicação completa sobre isso. Algumas igrejas têm se dedicado a estudar esse tema, com análises realizadas por padres e teólogos. Dois renomados teólogos cristãos, John Calvin e Thomas Aquinas, compartilharam a convicção de que o ser divino realmente desceu ao inferno. Essa ideia é fundamentada no que é relatado sobre o Messias nas Escrituras, especificamente em Atos 2:31, onde se lê: "Dele previu isso e falou sobre a ressurreição do Cristo, que ele não foi abandonado no inferno e a sua carne não viu a corrupção." Este versículo sugere que antes de sua ressurreição, 3 dias após a morte, Cristo desceu ao inferno. Havia uma antiga vila onde as histórias e os mistérios da fé eram compartilhados de geração em geração. Lá, as pessoas se reuniam na pequena igreja de pedra para aprender sobre as Escrituras e refletir sobre os ensinamentos sagrados. O pastor da vila, chamado Padre Gabriel, era um homem sábio e dedicado, sempre disposto a explorar os mistérios da fé mais profundamente. Um dia, durante uma noite escura e tempestuosa, quando os relâmpagos iluminavam o céu e o trovão ecoava pelas colinas, Padre Gabriel decidiu compartilhar uma história especial com os fiéis da vila. Reuniu todos na igreja, e enquanto a chuva batia nas janelas, começou a narrativa. Ele começou contando sobre o sacrifício de Jesus na cruz e sua ressurreição gloriosa. Mas, em seguida, ele trouxe à tona um aspecto menos conhecido da história: a jornada de Jesus ao inferno. Os olhares dos fiéis se fixaram nele, atentos e curiosos. Padre Gabriel explicou como, após sua morte na cruz, Jesus desceu ao inferno, a dimensão das almas, para cumprir um propósito divino. Ele citou passagens das Escrituras que indicavam essa descida e compartilhou as interpretações dos teólogos como John Calvin e Thomas Aquinas. Enquanto a narrativa prosseguia, Padre Gabriel pintou uma imagem de Jesus, corajoso e compassivo, percorrendo as sombras do inferno para trazer esperança às almas que ali residiam. Ele descreveu encontros comoventes, onde Jesus pregava palavras de consolo e amor, oferecendo a promessa da redenção. Os fiéis escutavam atentamente, imaginando a cena que estava sendo pintada com palavras. Eles podiam quase sentir o peso das emoções naquele momento crucial da história da fé. Quando a história chegou ao fim, a igreja estava silenciosa. As chamas das velas dançavam suavemente, criando sombras nas paredes de pedra. Padre Gabriel olhou para a congregação e sorriu, lembrando a importância de entender os mistérios da fé e a profundidade do amor de Jesus. À medida que a tempestade se acalmava lá fora, os fiéis saíram da igreja, levando consigo a história única que haviam ouvido naquela noite. A vila estava cheia de reflexões e conversas, enquanto cada pessoa considerava a jornada extraordinária de Jesus ao inferno, reforçando sua fé e apreciando ainda mais a magnitude do sacrifício e do amor divino. A Bíblia não explicitamente menciona que Jesus tenha descido ao inferno e pregado aos mortos. Na verdade, essa noção de Jesus ter descido ao inferno surge como resultado de uma interpretação complexa de alguns textos bíblicos. Assim como acontece com outros trechos da Bíblia que possam ser interpretados de maneira desafiadora, diferentes teólogos oferecem diversas perspectivas sobre o assunto. Contudo, devido a interpretações errôneas que surgiram a respeito desse tema, ao longo da história da Igreja, muitas ideias heréticas foram disseminadas. Antes de analisarmos se Jesus de fato desceu ao inferno,
é importante compreender como o termo inferno é empregado nos textos bíblicos. Essa palavra é utilizada para traduzir diferentes termos originais em hebraico e grego, como Sheol, Hades, Geena e Tártaro. A palavra grega o Tártaro aparece somente uma vez, em 2 Pedro 2:04. Sheol é uma palavra hebraica que ocorre com certa frequência no Antigo Testamento. O termo grego Hades traduz o Sheol na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. Hades também é empregado no Novo Testamento de maneira praticamente equivalente ao Sheol no Antigo Testamento. Tanto o Sheol quanto o Hades podem assumir diferentes significados conforme o contexto. Os 3 principais significados são sepultura, o estado dos mortos, sem o corpo físico, e um lugar de punição para os ímpios após a morte, uma espécie de inferno intermediário. Por outro lado, o termo Geena é uma adaptação grega de uma palavra hebraica. No Novo Testamento, Geena é utilizado para referir-se ao inferno em sua forma final. Esse será o local de condenação para os ímpios, Satanás e seus anjos, após o julgamento final, o lago de fogo. Neste estudo bíblico, abordaremos o estado intermediário dos mortos, que é o período em que a alma está separada do corpo enquanto aguarda a ressurreição para enfrentar o julgamento final. Portanto, quando usarmos a palavra inferno neste contexto, não estaremos nos referindo ao inferno em sua forma final. É essencial compreender o conceito do inferno conforme a Bíblia o apresenta. Basicamente, os principais trechos bíblicos utilizados para sustentar a ideia de que Jesus desceu ao inferno são os seguintes. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. No qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. É a partir desses versículos que surgem todos os debates sobre a possibilidade de Jesus ter descido ao inferno. Vamos agora examinar como ao longo da história do cristianismo, as pessoas têm dado interpretações a esses versículos. A crença de que Jesus desceu ao inferno para pregar aos mortos tem sido debatida amplamente. De modo geral, essa interpretação sugere que entre sua morte e ressurreição, Jesus visitou o inferno com a finalidade de pregar aos falecidos. Dentro dessa perspectiva, várias interpretações surgiram em relação ao propósito dessa pregação e à identidade dos falecidos envolvidos. São elas: primeira, Jesus teria descido ao inferno para pregar aos mortos que foram vítimas do dilúvio, argumentando que essas almas teriam se arrependido antes de suas mortes. Assim, a pregação de Jesus teria trazido uma mensagem de salvação a essas pessoas. Segunda, a interpretação defende que Jesus desceu ao inferno para pregar aos mortos que faleceram antes de seu ministério terreno, concedendo-lhes a oportunidade de arrependimento. Consequentemente, a pregação de Jesus teria proporcionado salvação aos arrependidos e juízo aos que permaneceram impenitentes. Terceira, a teoria sugere que Jesus teria descido ao inferno para pregar aos mortos que pereceram durante o dilúvio e não aceitaram a mensagem de Noé. Nesse contexto, a pregação de Jesus teria representado juízo sobre essas almas. Vale notar, no entanto, que nenhuma dessas 3 interpretações possui fundamento bíblico sólido. É importante destacar que as interpretações que propõem que Jesus desceu ao inferno para oferecer uma oportunidade de salvação aos mortos são particularmente problemáticas.
Qualquer ensinamento que sugira uma segunda chance após a morte é considerado herético e deve ser rejeitado. As Escrituras Sagradas são claras ao afirmar que após a morte, os seres humanos enfrentarão o julgamento. Chegamos ao fim dessa fascinante jornada de investigação sobre a possibilidade de Jesus ter descido ao inferno. Esperamos que este vídeo tenha fornecido insights esclarecedores e informações valiosas para você. Embora as opiniões possam variar, uma coisa é certa, o debate em torno desse tema continua a nos inspirar a explorar as complexidades da fé e aprofundar nossa compreensão das Escrituras. Lembre-se de manter uma mente aberta e continuar buscando conhecimento sobre os ensinamentos e a vida de Jesus. Se você gostou deste vídeo e deseja mais conteúdo esclarecedor, não deixe de se inscrever, deixar seu like e compartilhar com aqueles que também anseiam por desvendar os mistérios da fé. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e até o próximo vídeo.